Como a atividade física ela pode melhorar as doenças cardiovasculares, né, que é uma questão bem importante, né? O Brasil é um número muito grande de questão de hipertensos, né? Como a atividade física pode ajudar a melhorar esse quadro. Sim. Você falou muito bem aí, as doenças cardiovasculares, elas são a maior causa de morte no mundo, né? Então o indivíduo aí, a gente com certeza conhece alguém aí que morreu de infarto, com certeza conhece alguém aí que já teve AVC. Então as doenças cardiovasculares aí, elas causam muita morte e quando não matam, às vezes deixam muitas sequelas graves, né? Devido que o AVC às vezes não vai ter mais uma resposta motora, geralmente de um lado, o indivíduo com infarto vai estar cansando o tempo todo. E a gente sabe que a atividade física, ela como feita na base da prevenção, ela ajuda aí a controlar a hipertensão arterial, ela ajuda a controlar sobrepeso, ela ajuda a controlar diabetes, ela ajuda a controlar colesterol alto, triglicerídeos altos. Tudo isso é fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então ela consegue agir na base, no controle dessas alterações que são fatores de risco e consegue diminuir a mortalidade e até reduzir a necessidade de medicamentos que esses pacientes utilizam. Então aquele indivíduo que faz mais exercício, ele vai gastar mais aquele colesterol ruim, ele vai aumentar mais aquele colesterol bom. Então o LDL cai, o HDL sobe. Isso tem um fator cardiovascular protetor. Então o indivíduo que pratica atividade física, inclusive, pode conseguir, com essa prática regular e disciplinar da atividade física, reduzir até os níveis de pressão arterial. Tem estudos que mostram que a pressão arterial chega a reduzir até em 10 milímetros de mercúrio. Então é uma coisa muito positiva para esses indivíduos. É claro que a gente tem que ter todo um cuidado e por isso é importante ter as consultas frequentes com o seu médico de confiança para detectar se esse indivíduo não tem já alguma doença pré-estabelecida que venha a limitar a executar algum tipo de atividade física. Não é uma coisa muito incomum, a gente vê, por exemplo, pessoas que sem procurar uma avaliação específica anterior à prática de exercício, começam a ter mal-estar súbito. Inclusive, existem algumas doenças que a gente só consegue avaliar em detrimento de exames específicos. Aí, se você procurar na internet, você vai ver, por exemplo, um jogador de futebol que morreu de um mal súbito. Mas não é porque o exercício causou aquilo. Na verdade, ele já tinha uma doença que já iria dar aquilo, mas com exercício, com não diagnóstico, desencadeou uma coisa que já existia. Então, na verdade, o que agudizou uma doença pré-estabelecida não foi o exercício, na verdade não. O exercício é um fator protetor do ponto de vista cardiovascular, então é bem seguro fazer exercício. É claro que cada um precisa ter sua avaliação de maneira individual para ver qual é o seu limite e o tipo de esforço que vai fazer. A gente sabe que os exercícios que demandam maior esforço, aquilo que a gente estava falando da frequência cardíaca, quando essa frequência sobe muito, se ele já tem um coração que não é competente, já tem um pulmão que já não é competente, já tem uma DPOC, fumou muito, ele vai ter um fator limitante. Então, às vezes, a gente não pode pegar no pé, os personagens trainer, sabe disso, que não pode pegar muito no pé daquele indivíduo que já tem uma doença, porque a limitação não é só questão de força de vontade. A limitação, às vezes, é a questão estrutural do coração, do pulmão do indivíduo. Então, o profissional, ele sabe até onde pode ir. Por isso que é sempre importante você ter um acompanhamento do personal, do educador físico, para ter essa avaliação junto com o médico que está acompanhando e saber fazer a delimitação de carga de treino, carga de exercício e intensidade que esse indivíduo pode chegar.